Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Aqui professor André falando. Bom, o nosso vídeo não saiu no domingo porque era Dia das Mães, achei melhor não trazer uma aula hoje. Eu até gravei no Dia das Mães, mas eu resolvi não publicar, então estou publicando na segunda-feira. Tá? Então hoje eu vou trazer um pouquinho de uma aula sobre MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, e esse já é um conteúdo, então, uma quarta aula para o primeiro ano. Tá? A gente vai falar então um pouquinho sobre esse movimento, as primeiras características dele nessa aula e vamos ver um pouquinho como ele funciona. Tá? Então, primeiro de tudo, tá? Quando a gente vai trabalhar com o MRUV, tá? A gente precisa entender que ele é um avanço em relação ao MRU. Tá? Por quê? Porque no MRU a gente tem um movimento retilíneo uniforme, onde o uniforme vem da velocidade constante, quer dizer, aquela velocidade é uniforme, ela não muda. No MRUV já ocorre mudança na velocidade, então significa que o MRUV tem velocidade alterada, ela vai mudando com o tempo, por isso que é uniformemente variado. Então, esse variado é referente à velocidade. Como que a gente altera essa velocidade? Pois é, para a gente alterar a velocidade, precisa de uma grandeza, de uma força, né, nova para vocês, que é a aceleração. Tá? Então não existe como alterar uma velocidade sem que exista tal da aceleração. Então a aceleração é a força, é a grandeza responsável por mudar essa velocidade. E a gente pode pensar pelo nosso próprio corpo. Tá? Como assim? Como a gente faz se a gente quer correr mais rápido? Bom, tu tem que adicionar mais força muscular. É a nossa aceleração, essa força muscular. Num carro, se o carro precisa andar mais rápido, tu vai lá e pisa no acelerador. Pisando no acelerador, distribui-se mais combustível, mais força para o motor, mais torque. Então, o acelerador é o responsável por essa aceleração. Um ciclista, a mesma coisa, se ele quer pedalar mais, se ele quer aumentar a velocidade na bicicleta, ele pedala com mais intensidade, com mais força. Então a aceleração é a grandeza que muda a velocidade. Mudando a velocidade, a gente tem um MRUV, tá? Onde a velocidade deixa de ser constante e passa a ser variada. Então, essa grandeza nova aceleração, a gente vai ter que aprender a calcular e aprender como ela funciona. Tá? Primeiro de tudo, pessoal, a aceleração ela é uma grandeza que tem o mesmo sentido e direção da velocidade. Então, por exemplo, se a minha velocidade é para a direita, minha aceleração é para a direita. Se a minha velocidade é para a esquerda, minha velocidade é para a esquerda. Isso significa que do mesmo jeito que a velocidade tinha sinal positivo e negativo, a aceleração também vai ter positivo e negativo. Positivo quando a velocidade aumenta e negativo quando a velocidade diminui. Isso significa que a frenagem, tá, o freio, também é uma aceleração. A gente pode chamar de desaceleração, mas é uma aceleração negativa. Tá? Então, tudo que diminui a velocidade também é uma aceleração. Tá? Por isso que o sinal é negativo. Como a gente vai determinar essa aceleração? Então vem uma fórmula até que bem simples para vocês. Fórmula da aceleração, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Tá? Então a gente vai pegar o quanto da velocidade que variou e dividir pelo tempo que levou para variar essa velocidade. Tá? A fórmula é bem simples. Pega o quanto que mudou da velocidade, divide pelo tempo que levou para mudar essa velocidade, tu tem a aceleração. A gente pode até reescrever de outras formas. Aqui eu botei do lado uma outra forma de escrever aceleração, que seria assim, ó. Em vez de usar o ΔV, a gente abre esse ΔV com V final menos V inicial, né? Velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Aqui seria então uma outra opção, tá? Lembrando que a gente vai trabalhar com aceleração com a unidade metro por segundo ao quadrado. Tá? Não vamos confundir com a unidade da velocidade, que era só metro por segundo. Tá? A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Tá? Então não vamos cuidar muito com essa unidade. E vamos fazer um exemplozinho aqui para ver como funciona essa fórmula. Tá? Olha só. Durante as experiências no laboratório, um grupo de alunos verificou que entre os instantes 2 segundos e 10 segundos, a velocidade de um carrinho varia de 3 a 19 metros por segundo. Calcule o valor da aceleração deste movimento. Então,
O que a gente tem ali, pessoal? Nós temos dois tempos, né? Quer dizer que houve uma alteração na velocidade entre os tempos 2 e 10 segundos. Ó, então, entre o tempo inicial 2 segundos e o tempo final 10 segundos. Tá? Lembrando que sempre o menor tempo é o tempo inicial. Tá? No caso do tempo, o menor é sempre o inicial. No caso da velocidade, não. Tá? E a velocidade variou de 3 para 19. Então a velocidade aumentou. Ela era inicialmente 3, por isso que eu chamei de V0, e no final 19. Para achar essa aceleração, vou pegar essa fórmula já da forma que eu escrevi aberta, sem o delta, tá? Já com o V menos V0, mas não é obrigatório. Se quiser, tu pode começar pelo outro jeito. Então, olha só, V menos V0 dividido por T menos T0. Então, vamos colocar exatamente nessa ordem de termos final menos inicial, sempre com essa ordem. Tá? Então, velocidade final 19, menos a inicial 3. Tá? Olha aqui, ó, 19 menos 3. Dividido pelo tempo final 10, menos o tempo inicial 2. Então tá aqui. Tá? 19 menos 3 dá 16, 10 menos 2 dá 8. Tá? Então a aceleração é 16 dividido por 8, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração, tá? Desse carrinho aí que foi medido em laboratório. Ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Daí eu já coloquei embaixo uma pergunta para a gente entender o que é e como funciona essa aceleração. Olhem a pergunta. Ó. O que significa dizer que um corpo tem aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo a sua velocidade está aumentando 2 metros por segundo. Olha só. A aceleração ela é o indicador da mudança da velocidade. Então, a resposta, quando perguntam para você sobre o significado da aceleração, tem que ter a ver com a velocidade. Não tem a ver com a distância, não tem a ver com o tempo, tem a ver com a velocidade. Então, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, no caso ela deu positiva, significa que a cada segundo que está passando, a velocidade do meu veículo está aumentando de 2 em 2. Por isso que eu botei aqui, ó, está aumentando a cada segundo 2 metros por segundo. Ó. Lembrando que metro por segundo é unidade de velocidade, tá? Por isso que eu botei metro por segundo, tá? Não está faltando quadrado nem nada, tá certinho? Tá? Cada segundo está aumentando a minha velocidade de 2 em 2. Se tivesse um negativo aqui, ia significar que a velocidade estava diminuindo de 2 em 2, em vez de aumentar. Tá? Bom, daí, pessoal, visto a aceleração, a gente consegue entrar agora em algumas outras características, tá? Como, por exemplo, a função horária da velocidade. Por quê? Como a gente já sabe como se comporta a aceleração, agora nós vamos nos preocupar com a velocidade. Tá? Já que essa velocidade vai estar mudando, ela não é mais constante, como que eu vou determinar essa velocidade? Pois é, existe então uma formulazinha, uma funçãozinha, para a gente determinar a velocidade para qualquer tempo que for. Tá? E essa é a fórmula ou função da velocidade que a gente mais vai usar. Ó, V é igual a V0 mais a t. Tá? Significa que a velocidade que eu quero descobrir afinal, ela é igual à velocidade inicial que eu tinha, mais a aceleração, olha a aceleração aqui, vezes tempo. Tá? Então, agora é vital conhecer a aceleração para a gente conseguir conhecer a nossa velocidade. Então, tendo aceleração, a velocidade está sempre mudando, e a partir dessa função a gente consegue determinar essa velocidade para cada segundo. E eu já trouxe aqui, acho que a gente tem duas questões para fazer aqui, eu trouxe duas, eu acho, para mostrar para vocês essa utilização da função da velocidade e também para a gente descobrir a aceleração juntos. Então vamos dar uma olhada nessa questão. Ó. Um avião varia sua velocidade de 50 para 30 metros por segundo em 5 segundos. Então olha só, tinha um avião que ele mudou a velocidade de 50 para 30. Só que, antes de eu sair fazendo, vocês já podem perceber que a velocidade diminuiu e não aumentou. Diminuiu a velocidade já nos dá um alerta, que é, para a velocidade diminuir, obrigatoriamente a aceleração tem que dar negativa. Tá? Então isso é um alerta, gente. Ó, tu viu que a velocidade diminuiu, no final a tua aceleração tem que ser negativa. Até mesmo para vocês prestarem atenção no cálculo. Tá?
E a pergunta A diz assim, ó, qual é a aceleração do avião? E a B, qual a velocidade do avião em 10 segundos? Então, duas perguntas para a gente responder. Vamos primeiro anotar as informações na forma correta, tá? Veio duas velocidades, então veio uma inicial e uma final. A inicial eu chamo de V0, que era 50, e a final, 30. Isso levou 5 segundos para acontecer. Então a questão já nos deu a variação do tempo. Veio pronto esse ΔT, já tem a variação do tempo. Então tu não precisa fazer tempo final menos inicial. Tu pode direto colocar o ΔT igual a 5 segundos, tá? Até para facilitar a nossa vida. Então a gente começa achando a aceleração primeiro para responder a A. Olha o que eu fiz, gente. Tá? A aceleração é a variação da velocidade. Então, como eu tenho duas aqui, eu já vou colocar na ordem que tem que ser velocidade final menos inicial. Então, diretamente, a gente já pode substituir aqui por V final menos V inicial, dividido pelo ΔT. Tá? Eu botei ΔT porque a gente já tem ele. Se tivessem vindo os tempos separados, um tempo inicial e um tempo final, eu teria colocado aqui T menos T0. Tá? Mas como já veio, eu coloquei direto ΔT. Tá? Mas tanto faz. E aí eu vou substituir, então, tudo que eu tenho de informação na ordem correta. Ó, a velocidade final é 30 menos 50, tá? Dividido pela variação do tempo, que é 5 segundos. Olhem bem agora essa questão do sinal, que é importante, tá? 30 menos 50 dá menos 20. E tem que dar um número negativo, porque senão não sairia esse sinal negativo de nenhum lugar. Então tá aqui, ó. Quer dizer que a variação da velocidade vai ficar negativa, ó. 30 menos 50 dá menos 20. Então, até aqui vai dar tudo certo, ó, dividido pelo tempo que era 5. Então, a aceleração é igual, menos 20 dividido por 5 dá menos 4 metros por segundo. Ó, bem certinho, deu negativo, porque a velocidade está diminuindo. Então, é muito importante respeitar a ordem que vem as velocidades, tá? Porque senão vai dar problema. Então, sempre a velocidade final menos inicial. E nunca a maior menos a menor, não é isso. Tem que respeitar a ordem das velocidades que a questão está informando. Tá? Uma aceleração negativa é uma frenagem, tá? Está diminuindo a velocidade. Então a A está respondida, vamos para B. Qual é a velocidade do avião após 10 segundos? Então agora a gente vai usar essa funçãozinha da velocidade aqui, tá? Onde a gente vai substituir tudo que a gente for precisar e usar o tempo que a questão está nos dando de 10 segundos. Então até botei aqui, ó. O tempo é 10 segundos, a gente vai usar aquela funçãozinha da velocidade, nossa fórmula para velocidade, e eu vou substituir a velocidade inicial que a questão me deu lá no início, tá? Era o 50, então eu vou substituir lá no lugar do V0 o 50, que a questão nos deu primeiro, menos. Por que eu botei menos? Porque a aceleração é negativa, gente. Por isso que eu botei menos aqui, ó. Eu sei que na fórmula tá mais, mas para não perder tempo, e eu já sei, vocês também sabem, que mais com menos vai ficar menos, tá? Então eu já boto o negativo direto. Mas se tu quiser fazer passo a passo, quer botar o mais, botar entre parênteses o menos 4, não tem problema. Mas é perda de tempo, tá? Porque quando a aceleração é negativa, vai ficar negativo aqui. Quando a aceleração é positiva, vai ficar o positivo ali. Tá? Então, menos 4 da aceleração, vezes o tempo que a questão está pedindo, 10 segundos. Não esqueçam de multiplicar primeiro. Então vai ficar, ó, 50 menos 4 vezes 10, 40. 50 menos 40, 10 metros por segundo. Então, quer dizer que depois de 5 segundos, a minha velocidade vai estar em 10 metros por segundo. Então ela está cada vez menor, tá? Está cada vez diminuindo graças à aceleração negativa. Tá? E eu trouxe mais uma questãozinha ligada à velocidade, um pouquinho diferente, para vocês verem aqui comigo esta questão. Tá? Olha só, é dada a seguinte função horária da velocidade de uma partícula em um movimento uniformemente variado. Então a questão me deu uma função prontinha, tá? Já veio a função montadinha, ó, V igual a 15 mais 20t. Tá? Determine o instante em que a velocidade vale 15 metros por segundo. Gente, essa questão é bem fácil. Tá? Quando a questão nos dá pronta a função, e ela nos pergunta qual o instante, quanto tempo leva para a velocidade ser 215 ou qualquer outra, significa que tu quer descobrir quanto tempo leva, ó, tu quer descobrir o t,
para a velocidade final ser 215. Então, basicamente, a questão está pedindo para te substituir esse 215 lá no lugar do V final. Ó. Aqui, ó, no lugar do V, tu vai botar o 215 e tu vai isolar o tempo. É isso que a questão está pedindo. Né? Quero descobrir esse tempo, só substituir o 215 lá no lugar do V e isolar o T. Tá? A questão não está pedindo mais nada, então esse cálculo é bem simples. Claro que tem coisas que é possível identificar aqui, que a questão não pede, mas a gente poderia pensar. Ó. Por exemplo, esse número que está sozinho aqui, ele é o mesmo que está aparecendo aqui. Ó. Ele é a velocidade inicial. Então dá para identificar que a velocidade inicial é 15. A mesma coisa aqui do lado, ó, tem mais 20t. Esse mais 20, ele é a aceleração. Tá? Então, significa que a aceleração desse móvel aqui, dessa partícula, ela é 20 metros por segundo ao quadrado. Tá? São duas coisas que a gente poderia ver só olhando para essa função. Mas a questão em si não está pedindo isso, ela só quer descobrir o tempo. Então, substitui o 215 no lugar do V e vamos isolar o tempo. Tá? Primeiro passo, pega esse 15 que está aqui do lado do mais 20t e passa para o outro lado do igual, trocando o sinal. Então fica 215 menos 15, igual a 20t. Tá? 215 menos 15 dá 200, igual a 20t, ainda não mexi nele. Tá? Agora pega o 20, que está multiplicando t, e passa ele dividindo. Então vai ficar 200 dividido por 20 igual ao tempo. Ah, então é só passou dividindo, faz o 200 dividido por 20, ó, dá para cortar um zero, tá? Fica 20 dividido por 2, que dá 10 segundos. Então significa que levam-se 10 segundos para essa partícula chegar na velocidade de 215 metros por segundo. Tem como fazer uma provinha real, tá? Um testezinho para ver se está tudo certo. Substitui os 10 segundos no lugar do t, calcula e tem que achar os 215 que estão ali do lado. Então também dá para fazer esse teste. E vai dar certo, porque olha aqui, ó, se tu botar 10 segundos aqui, ó, no lugar do t, vai ficar 20 vezes 10, que dá 200. Mais 15 que está ali do lado, dá os 215. Fechando exatamente a resposta que a gente precisava. Então aqui a gente tem um pouquinho dessa parte ligada à velocidade, a função da velocidade. E aí a gente já vai falar um pouquinho a respeito da função horária da posição. Tá? Então a gente viu a aceleração, a velocidade, né? Já que a aceleração muda a velocidade, a gente viu como determina essa nova velocidade. E já que a velocidade está o tempo inteiro mudando, graças à aceleração, como que vão se comportar as posições, as distâncias? Como é que eu vou achar uma distância se a velocidade está sempre mudando? Não dá mais para prever, que nem a gente conseguia prever no MRU. Pois é, então a fórmula e o jeito que a gente usa para encontrar essas posições é uma fórmula semelhante àquela do MRU. A do MRU acabava aqui, ó. Só que ela tem um trechinho a mais que é o ligado à aceleração. Então se vocês olhassem até essa parte aqui, ó, seria a mesma fórmula que a gente tinha no MRU praticamente, só que agora graças à aceleração tem um termo a mais. As pessoas se assustam um pouco, mas não tem nada demais, tá, pessoal? É só a fórmula que a gente usa para determinar a posição. Tá? Ela tem dois t's aqui, sendo que um deles está ao quadrado. Mas não é nenhum grande problema, nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Vocês vão ver aqui, a gente vai trabalhar com umas duas questõezinhas, vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Então, olhem só, ó, o que é o S? S é a posição final. S0 é a posição inicial. Mais V0, que é a velocidade inicial, vezes tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, basicamente, essa é a fórmula para achar a posição. Tá? A gente substitui tudo aqui e acha o S. Tá? O cálculo, às vezes, pode dar um pouco grande, mas não é nada muito complicado. Eu vou abrir os olhos de vocês para algumas coisas que vão começar a aparecer. Tá? Primeira delas, a gente tem que saber analisar essa função quando ela vem descrita, quando ela vem aplicada já com os valores. Tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Tá? É a mesma função horária que a gente tem aqui do lado, só que a gente já tem números substituídos. Tá? O primeiro sinal
que eu sei que isso é uma função é porque os t's estão em evidência, eles não estão substituídos, então logo é uma função. Vocês têm que saber reconhecer o que é cada valorzinho aqui nessa função, e para isso a gente vai olhar sempre para essa geral que está aqui do lado. Então, primeiro de tudo, olha que tem um número que está abandonado, sozinho, ele não tem nenhuma letra do lado dele. A mesma coisa aqui, ó. O S0 não tem nenhuma outra letra do lado dele. O V0 tem o T, o A tem o T ao quadrado, ele não tem ninguém, do mesmo jeito que tem um número sozinho. Então significa o quê? Que esse 10 ele é a nossa posição inicial. Ele é o nosso S0. Ó. Então, aqui eu sei que o 10 é a posição inicial. A mesma coisa aqui, ó. O 4 está do ladinho do T. Quem está do lado do T é o V0, é a velocidade inicial. Então, olha só, a velocidade inicial aqui nessa função vale 4 metros por segundo, né? Se a gente estiver trabalhando com o sistema internacional. E aqui que está a grande, o grande pega-ratão, a grande sacada que vocês vão ter que ter. É muito normal que essas funções não venham com esse dividido por 2 embaixo. Elas não aparecem na maioria das vezes. Só que não é um problema, tá, pessoal? Por quê? Porque vocês conseguem ir além. Tá? Esse valor que aparece aqui, tá, vocês vão olhar que ele é referente à aceleração, né, que é quem fica do lado do teu quadrado. Ó. Ele está do lado do teu quadrado, tem o 3 ali, então ele seria teoricamente aceleração. Só que como tem um dividido por 2 na fórmula, e aqui não tem esse dividido por 2, o que significa que a aceleração, na verdade, não é o 3. Tá? Por quê? Porque esse dividido por 2 que deveria estar aqui embaixo, ele foi já utilizado. Significa que ele já dividiu a aceleração. Por isso que ele sumiu. Então, o valor real da aceleração não é o 3. A gente vai pensar que é o dobro do número que está ali. A aceleração vai ser sempre o dobro do número que estiver aqui. Tá? Então, como tem um 3 aqui e o 2 não está embaixo, significa que eu já dividi essa aceleração por 2. Então, para descobrir o valor real, faz o inverso disso. Multiplica por 2. Então é só tu pensar que é o dobro do número que está aqui. Ó. Por isso que eu botei aqui em cima. Ó. A aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. É o dobro do número que está ali. Tá? Então é muito importante saber fazer essa leitura. Vamos fazer um exemplozinho bem completo aqui. Vamos enxergar tudo isso numa questão. Tá? E depois eu tenho mais uma para a gente fazer. Olha só. Um carro percorre um trajeto em linha reta segundo a função S igual a 30 menos 2t menos t ao quadrado. Então a gente tem uma função que a gente vai comparar já com essa aqui. Determine a posição inicial, a velocidade, deveria ser velocidade inicial, a aceleração e a posição do carro após 5 segundos. Então a questão está pedindo 4 coisas, tá? Sendo que as 3 primeiras, nem cálculo a gente precisa fazer, é só saber identificar, tá? Então dá uma olhadinha, ó. Determine a posição inicial. A posição inicial é o S0. Tá? Então dá uma olhada aqui na nossa função. Ó. Quem é que está sozinho e não tem nenhuma letra do lado? É o 30. Então, posição inicial, 30 metros. Tá? Aqui deveria ser um V0, mas sem querer sumiu. Tá? Então a velocidade inicial. Ó. A velocidade inicial é o número que vem do lado do T. Então olha quem está do lado do T, é o menos 2. Então, velocidade inicial, menos 2 metros por segundo. Tá? E a aceleração, tá? Ó, é quem está junto do teu quadrado, só que é o dobro do número que está junto do teu quadrado, já que não está aparecendo dividido por 2 embaixo. Ele não está aqui, então tu tem que multiplicar por 2. E aí vem um problema que as pessoas vão ter que ser atentas. Bah, professor, não está aparecendo nenhum número do lado do teu quadrado. Então quer dizer que a aceleração é 0? Não. Significa que o valor que está aqui do lado do teu quadrado é 1. Já que não aparece ninguém, é 1 que está ali. E a aceleração é o dobro do número que está ali. Então, como eu tenho 1 aqui do lado, no caso, um menos 1, né, que está negativo, a aceleração é o dobro desse número. Por isso que a gente bota aqui ó, o valor de menos 2 metros por segundo ao quadrado na aceleração. Então, esses 3 primeiros itens a gente já respondeu. A posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Falta a posição do carro após 5 segundos, que também é bem simples. Basta pegar
a nossa função, que a questão nos deu, e substituir esses 5 segundos no lugar dos t's. Tá? Tanto nesse primeiro t, quanto no segundo t que está ao quadrado. E foi isso que eu fiz. Substituir os t's por 5, então vai ficar 30 menos 2 vezes 5, menos 5 ao quadrado, no lugar do t ao quadrado. Vamos fazer as multiplicações e potências primeiro. Tá? Então vai ficar assim, S igual a 30 menos 10, né, porque é 2 vezes 5 dá 10, menos 5 ao quadrado, que é 25. Então, isso aqui vai ficar 30 menos 10 menos 25, dá menos 5 metros. Tá? Então, aqui a gente tem uma questãozinha aí completa em relação a tudo isso. Eu vou fazer mais uma, só que bem rápido, para vocês verem, tá? Eu não vou perder muito tempo aqui, até para a aula não se estender mais. Olha só. Segunda função horária, S igual a 4 menos 2t ao quadrado. No SI, determine a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração, então isso no item A, e a posição no instante 3 segundos. De novo, são 4 coisas pedindo, sendo que as 3 primeiras do item A não tem cálculo, é só olhar e determinar. Então vamos lá, a posição inicial é quem está o número sozinho, não tem letra. Então aqui, ó, ele está sozinho, não tem letra do lado, posição inicial 4 metros. A velocidade inicial, olhem aqui no exemplo, ó, é sempre quem está junto do t. Ó, não tem t, sumiu t, quer dizer que não tem velocidade inicial. Esse é um veículo que partiu provavelmente, né, com certeza, do repouso, ele estava parado. Então não tem velocidade inicial porque não tem nenhum t ali. E a aceleração, lembrem que é sempre o dobro do número que está do lado do teu quadrado, já que não tem o dividido por 2 embaixo. Então a aceleração é o dobro do que está ali, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a nossa A. A B pede a posição no instante 3 segundos, barbada, gente. Só substituir aquele t por 3 e calcular. Então a gente recopia a nossa função, ó, peguei e copiei ela, no lugar do t eu boto 3 e a gente calcula. Tá? Então vai ficar, ó, S igual a 4 menos 2 vezes 3 ao quadrado, faz a potência primeiro, tá? Então S igual a 4 menos 2 vezes 9, que dá 18, ó. E aí vai ficar S igual a 4 menos 18, que dá menos 14. Tá aí a nossa posição final, tá? Meus queridos, aqui está um pouquinho então da nossa aula de movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Espero que tenha conseguido ajudar bastante vocês. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Não esquece de se inscrever no canal e qualquer coisa, deixa pergunta aí pra gente. Valeu, pessoal!